Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Naqueles dias Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo cara a cara. É às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 50, 51. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Entre a tempestade e a cura, a fé que salva. Quando o céu se fecha e o coração vacila. Na travessia da vida, há noites em que o vento sopra contrário e o mar se agita. Há momentos em que a fé parece frágil como uma vela ao relento. Assim estavam os discípulos, naquela madrugada escura, quando viram Jesus caminhar sobre as águas. E assim também estavam Maria e Arão, tomados por ciúmes e julgamento, esquecendo que Deus fala como quer com quem quer. Hoje somos convidados a entrar nessa barca, a caminhar com Moisés, a clamar com Pedro, e a reconhecer que a fé não é ausência de medo, mas coragem de confiar mesmo quando tudo parece afundar. A fé que se revela na humildade e no clamor. Moisés, o homem mais humilde da terra, não se defende diante da crítica. Ele deixa que Deus fale por ele. E quando Maria é ferida pela lepra, Moisés não se vinga, mas intercede. A verdadeira liderança nasce da mansidão e da oração. Pedro, o apóstolo impulsivo, ousa caminhar sobre as águas, mas ao sentir o vento, duvida e afunda. Jesus, porém, não o abandona. Estende a mão e o levanta. A fé não é perfeição, é dependência. É saber gritar: Senhor, salva-me. O Salmo 50 ecoa como um grito de arrependimento. Criai em mim um coração puro. É o clamor de quem reconhece sua fragilidade e se lança na misericórdia divina. Não há cura sem confissão. Não há restauração sem humildade. Fato verídico. Immaculée Ilibagiza é uma mulher ruandesa que viveu um dos episódios mais sombrios da história recente, o genocídio de Ruanda, em 1994, quando cerca de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. Durante esse período, Immaculée se escondeu com outras 7 mulheres em um minúsculo banheiro de 1 metro por 1,5 metros, na casa de um pastor protestante. Ficaram ali por 91 dias em completo silêncio, sem saber se sobreviveriam. Num livro, ela narra como a fé foi sua força, sua luz e sua salvação. Após o genocídio, Immaculée emigrou para os Estados Unidos, trabalhou na ONU e fundou uma organização para ajudar sobreviventes de guerra. Em palestras pelo mundo, inclusive no Brasil, ela compartilha sua jornada de dor, perdão e fé. Immaculée é um testemunho vivo de que a fé pode atravessar o inferno e ainda assim florescer. Sua história ecoa o clamor de Moisés e o grito de Pedro: Senhor, salva-me. E Deus respondeu. Sua história é um milagre de fé que caminha sobre as águas da dor. Coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Hoje o Senhor nos chama a sair da barca da acomodação, a deixar o julgamento como Maria e Arão, e abraçar a intercessão como Moisés, a deixar o medo como Pedro e caminhar sobre as águas da confiança. Não importa quão forte seja o vento, Jesus está vindo ao nosso encontro. E quando reconhecemos, o mar se acalma, a lepra se cura, e a alma se renova. Que possamos, como os habitantes de Genezaré, tocar a barra de sua veste com fé, e deixar que ele nos cure. Que nossa oração seja como a de Moisés: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. E como Pedro, que saibamos gritar: Senhor, salva-me.
Porque a fé não é ausência de tempestade. É saber que mesmo nela Deus caminha conosco. Oração. Senhor, em manhãs cinzentas dos tempos modernos, em que as redes vociferam julgamentos e os corações se tornam vitrines de vaidade, ensina-nos o silêncio de Moisés, aquele que não se exaltou diante da injustiça, mas esperou que tu falasses por ele. Dá-nos, ó Deus, a humildade que escuta mais do que fala, que intercede mais do que acusa. Que nossas palavras sejam como a tua nuvem, presença não condenação. Quando o mundo se agita como o mar revolto da madrugada, e nossos pés afundam nas preocupações, medos e descrenças, dá-nos a coragem de Pedro. Mesmo temeroso, ele ousou caminhar. E quando nos afundarmos, Senhor, estende tua mão como fizeste com ele. Que aprendamos a confiar mais na tua presença do que nas previsões da tempestade. Ensina-nos a clamar sem orgulho: salva-me. Em meio às divisões e às palavras duras que pulsam no peito da sociedade, inspira-nos o arrependimento do Salmo. Que reconheçamos nossa parcela no caos. Que criemos espaços de reconciliação, de perdão, como Imaculée em meio ao massacre. Que nossa oração não se limite a pedir milagres, mas a construir pontes entre os que ferimos e os que nos feriram. Senhor, na prática do cotidiano, ajuda-nos a julgar menos e interceder mais como Moisés. Arriscar a fé além das margens da lógica como Pedro. Perdoar com profundidade como Imaculée. Buscar a cura que começa no coração, como os habitantes de Genezaré. Orar em silêncio quando a multidão grita como tu fizeste no monte. Que hoje, em meio às redes, aos boletos, aos medos da semana e ao cansaço dos noticiários, saibamos olhar para ti e dizer: és tu, não queremos mais temer. E que, tocando ao menos a barra da tua veste, sejamos curados da lepra da indiferença, da febre da pressa, da cegueira da superficialidade. Porque mesmo em nossas tempestades, tu ainda caminhas por sobre as águas. Caminha também em nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.